Esses dias eu tava fazendo devocional com uma amiga e a gente leu Mateus 11, que João Batista tá preso e aí ele pede para 2 de seus discípulos irem até Jesus fazerem na minha opinião, uma das perguntas mais tristes da Bíblia. Ele pergunta assim: és tu mesmo o que havia de vir ou devemos esperar outro? É triste essa pergunta porque Jesus mesmo, uns versículos depois, diz que nascido de mulher não há outro maior que João Batista. É triste essa pergunta porque João, em Lucas 1, quando o anjo Gabriel vai falar com seu pai, ele fala que ele tem o espírito de Elias, que ele anunciaria a vinda do Messias. Ele fala que ele levaria a sabedoria dos justos aos rebeldes. Eu fiquei pensando sobre essa questão da sabedoria, o Senhor falou muito ao meu coração e eu quero falar um pouquinho com vocês nesse vídeo. Quando Jesus foi questionado, ele poderia simplesmente dizer: sim, eu sou aquele que haveria de vir. Mas ele fala para os discípulos de João: vão e falam para João o que vocês ouvem e o que vocês veem. Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados. Jesus estava cumprindo a palavra e diversas profecias que há em Isaías. Vou deixar uns versículos aqui na tela. Jesus é tão fiel à sua palavra que ele cumpriu tudo. Alguns versículos depois que Jesus fala sobre João, ele fala assim: aqueles que são capazes de ouvir essas palavras a ouçam com atenção. O Senhor me levou ao Evangelho de João, onde ele multiplica os pães, João 6. Ele multiplica os pães, enfim, acontece tudo aquilo no finalzinho. Ele fala que ele era o pão da vida. Ele é o pão da vida. E no final, muitos discípulos, a palavra de João 6,60, que muitos discípulos falaram para Jesus: suas palavras são muito duras. Quem poderá aceitá-las? Isso ficou martelando muito no meu coração. Que sim, por vezes as palavras de Jesus são realmente duras. Mas aquele que consegue ou que é corajoso o suficiente para ouvi-las, acontece o que Paulo fala em Romanos 10:17. Ele fala que a fé vem do ouvir e ouvir as palavras de Deus. Ou seja, quando nós nos posicionamos de fato para escutar as palavras de Jesus, mesmo elas sendo duras, isso produz em nós fé. Seguindo nessa vertente de fé, o Senhor me leva a Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Esse eu acredito que é o dom da fé, sabe? Nós acreditarmos que o Senhor pode sim fazer coisas acontecerem, fazer realmente o paralítico andar, o morto ressuscitar, essa é fé. Mas a fé que João Batista estava aqui duvidando é a fé que o escritor aos Hebreus fala no versículo 6, Hebreus 11, 6, que sem essa fé é impossível agradar a Deus, porque os que desejam se aproximar dele devem crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Existem esses dois pontos de fé. Então, a fé de milagre, de dom, que eu acredito que algo vai acontecer, mas tem a fé que salva, que Paulo também diz que aquele que crer com o coração e confessar será salvo. Nós precisamos crer, e era uma fé que João Batista não estava tendo. Tá, mas cadê a sabedoria nisso tudo? Mais pra frente, Jesus fala que a sabedoria é comprovada pelos seus frutos. E aí eu fiquei pensando, né? A sabedoria em nós é comprovada, então é vista pelo aquilo que a gente faz. E voltando pra João 6, as pessoas falam pra Jesus: nós queremos também fazer obras por meio de Deus, para Deus, enfim. E aí Jesus diz assim: a maior obra que Deus quer de vocês é que creiam naquele que ele enviou. E aí tudo faz sentido. A nossa maior obra, então aquilo que mais espelha a sabedoria na nossa vida, é crer que Jesus é Filho de Deus, que Jesus veio para salvar o mundo, que Jesus veio para libertar a gente dos nossos pecados e para restaurar a comunhão e o relacionamento que a gente perdeu lá no jardim em Adão. E era sobre essa fé e sobre essa falta de sabedoria que João estava tendo. A mesma sabedoria que ele foi chamado para dar aos homens por meio da revelação de quem é o Cristo, ele, no fim da vida, faltou com ela. E aqui fica essa reflexão pra gente, sabe? João Batista, o maior homem nascido de mulher nessa terra, ele começou muito bem os seus caminhos, mas a palavra
diz que ele terminou da mesma forma. E por meio dessa palavra é um convite para mim e para você ter coragem de escutar as duras palavras do Senhor que vão produzir na nossa vida fé. E essa fé vai nos fazer nos aproximar mais de Deus. Com isso, teremos a sabedoria. E a sabedoria será comprovada por cremos que Ele existe. Amém? Fique com essa palavra, que o Senhor te abençoe.